Vamos trocar uma ideia sobre o empate por 1-1 entre Palmeiras e Corinthians. E olha que o Corinthians jogou mais. E a estreia da seleção brasileira na Copa América diante de uma convidada e cambaleante Venezuela. Então fica confortável, puxa uma cadeira aí, porque você sabe, aqui o papo é reto. Muito bem, pessoal, acho que o nosso papo sobre o clássico Palmeiras e Corinthians pode começar... Vocês ficaram tão surpresos quanto eu em relação ao desempenho das duas equipes? Aliás, talvez não das duas equipes, mas do Corinthians. Pelo fato do jogo ser no Allianz, o Palmeiras, todo mundo reconhece isso, é uma equipe taticamente bem posicionada, tecnicamente superior ao Corinthians, mas que insiste em repetir erros. Claro, o que a gente sempre fala em relação ao Abel Ferreira, que ele precisa de alternativas, que o Palmeiras joga de um jeito específico, no qual ele é, sim, eficiente, mas que em muitos momentos o adversário, o contexto do jogo, exige que você apresente algo diferente, uma alternativa de jogo, e nesses momentos o Palmeiras não consegue apresentar. Além de não apresentar alternativa de jogo, mesmo naquela estratégia em que ele mostra eficiência na maior parte do tempo, que é se defendendo muito bem, recuperando a posse de bola e disparando em velocidade, em poucos toques, chegando à área do adversário com boas finalizações, o Palmeiras não conseguiu impor esse ritmo, impor essa estratégia diante do Corinthians. Embora tenha aberto o placar bem cedo ali com o Rafael Veiga, né? 2 minutos, 3 minutos. Quando o Veiga fez o gol, eu pensei, cá com os meus botões. Bom, agora o jogo vai ficar do jeito que o Palmeiras gosta. O Corinthians vai ter que partir para cima, vai ter que sair, vai ter que se expor um pouquinho mais, jogar no campo do Palmeiras. O Palmeiras se fecha ali, como ele gosta de fazer, e vai ter espaço para contra-atacar e encontrar mais gols, ampliar o marcador. Na minha cabeça, era exatamente isso que iria acontecer. Porém, na prática, o que a gente viu foi um Corinthians que no início de uma tentativa de pressão, sim, voltou a abusar dos cruzamentos, mesmo sem ter um atacante de área ali. É impressionante como o Jô com o Corinthians precisam explicar um pouco melhor o que tem acontecido com o seu atacante. O Corinthians não foi eficiente nessa estratégia, mas surpreendeu porque mudou, começou a pôr a bola mais no chão. E aí, eu vou chamar a atenção do torcedor do Corinthians para um detalhe. O que o Silvinho resolveu fazer com o Corinthians? Até porque ele não tem muita opção. Então, resolveu ajeitar o sistema defensivo. Começar de trás para frente, arrumar a casinha, como a gente costuma dizer. É isso mesmo, quando você tem um time fragilizado, um elenco fragilizado, com resultados ruins, como foram os jogos contra o Atlético Goianiense, culminando numa eliminação na Copa do Brasil, você tem que parar de sofrer gols. E foi exatamente isso que o Silvinho fez. E onde é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção do torcedor corintiano? Percebam a importância nesse momento dos jogadores de meio campo, especialmente os volantes. E aí eu estou me referindo a Gabriel, eu estou me referindo a Ramiro, a Cantígio, a Rony. Esses jogadores hoje são os mais importantes do Corinthians, no momento, por causa dessa reestruturação da equipe, dessa tentativa do Silvinho de dar uma cara para esse time. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles são fundamentais nessa proteção da zaga, nesse sistema defensivo, em tentar dar essa segurança defensiva para o time, eles estão sendo também muito importantes na chegada lá na frente. Embora o Gustavo seja o principal atacante com boas movimentações, as melhores jogadas saem pelo lado direito ali, independentemente da parceria do Fagner. Quando o Fagner avança é legal, você tem triangulações, o Gustavo pode jogar mais pelo meio, mas mesmo quando o Fagner não avança, o Gustavo é sempre acionado e na maioria das vezes consegue boas jogadas. Ou ele finaliza, ou ele cruza, ou ele sofre um pênalti, como foi no jogo contra o América. Enfim, é o jogador que mais dá movimentação lá na frente. E Gabriel, Rony, até mesmo o Ramiro, esses caras têm a responsabilidade de chegar lá na frente também, e da mesma forma que eles auxiliam na composição da estrutura defensiva, eles chegam lá na frente para auxiliar na composição da estrutura ofensiva. Não por acaso, quem fez o gol de empate do Corinthians foi o Gabriel, chegando ali como um atacante, como um meia, finalizando. Não é que ele chutou da intermediária ou da entrada da área, ele avançou para a área, pisou lá dentro, finalizou praticamente de dentro da pequena área, como um atacante mesmo. Então percebam hoje a importância desses jogadores de meio campo
no momento de estruturação da equipe do Corinthians. E sim, se a gente for considerar, eu não estou me apegando a estatísticas, não levantei os números do jogo, mas se a gente for analisar a circunstância do jogo, as ocasiões criadas, posse de bola, a gente percebe que o Corinthians sim surpreendeu. O Corinthians em dados momentos equilibrou, em outros momentos ele foi superior ao Palmeiras. E aí aponto a segunda metade do primeiro tempo e o início do segundo tempo. Corinthians, claro, não foi brilhante, ninguém espera que seja, mas foi organizado. Que a gente viu aquela bagunça contra o Atlético Goianiense, que hoje a gente sabe é uma equipe superior ao Corinthians, mas o Corinthians não conseguiu, por exemplo, de um jogo da estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense para a eliminação da Copa do Brasil, o Corinthians mostrou os mesmos problemas, os mesmos erros. Ou seja, não mostrou evolução, sofreu do mesmo jeito. E agora não. A gente percebe que aos poucos você consegue identificar ali alguma evolução, mesmo que seja de posicionamento, de organização, já que do ponto de vista técnico é um pouco mais complicado, porque aí você precisa de segurança, também de confiança, que aos poucos o time vai ganhando conforme se organiza e conforme consegue os resultados, as pontuações necessárias. Já do lado do Palmeiras, tudo bem, é complicado ficar batendo sempre na mesma tecla, né? O Palmeiras precisa de uma alternativa de jogo, o Palmeiras é engessado, embora seja eficiente, não é toda vez que esse esquema de marcar forte e sair rápido vai funcionar. A gente sabe disso, e certamente se a gente sabe, o Abel, que entende de futebol muito mais do que a gente, também sabe. E a gente entende que você não cria uma alternativa de jogo, um esquema diferente da noite para o dia. Mas como a gente analisou o Corinthians, que é você perceber evoluções, acho que é legal a gente, por coerência, também adotar essa mesma linha de pensamento. Vocês percebem no Abel Ferreira, no time do Palmeiras, uma busca por alternativa de jogo? Quando o esquema do Palmeiras não funciona, como não funcionou contra o CRB e como não funcionou contra o Corinthians, quem consegue identificar qual é a alternativa? O que o Palmeiras faz de diferente quando o que ele pensou em fazer não deu certo? Tirando as mudanças, as substituições, talvez mais cruzamentos, uma jogada ensaiada, uma bola parada, mas, de grosso modo, a gente não percebe uma alternativa de jogo, mesmo que embrionária, mesmo que seja o início de concepção. Então fica mais difícil pra gente, principalmente pro torcedor do Palmeiras, entender por que uma equipe, um elenco tão qualificado, com um bom treinador, quando se vê numa situação difícil, e gente, isso vai acontecer várias vezes durante a temporada. Isso não é por falta de treino, não. Simplesmente tem um dia que não funciona. Os adversários estão se preparando para enfrentá-lo. Você tem que respeitar, você não pode analisar o jogo só do seu ponto de vista. Tem um cara ali do lado se preparando para te enfrentar, estudando o que você faz. Então, em certos momentos, o seu esquema de jogo não vai render. E sim, é sua responsabilidade apresentar uma solução, uma alternativa. E mais uma vez, a gente não viu isso do Palmeiras. Neste domingo, o Brasil estreia na Copa América, enfrenta uma frágil e combalida Venezuela. Só lembrando, a Venezuela teve 13 casos de Covid. A comissão técnica foi autorizada pela Conmebol a trocar 15 jogadores. Imagina a situação da Venezuela, em que condições que o elenco venezuelano, vino tinto, como eles gostam de falar, chega para enfrentar a seleção brasileira. E por que eu destaquei a fragilidade com a qual a Venezuela entra em campo neste domingo na estreia da Copa América? Porque o Tite vai fazer 3 mudanças em relação ao time que venceu o Paraguai lá em Assunção pelas eliminatórias. Uma no gol, o Alisson entra no lugar do Ederson, o Tite não esconde de ninguém, tradicionalmente ele está fazendo ali um rodízio, dá oportunidades para todos os convocados. E dessa vez o Alisson entra. Lá na frente, o Lucas Paquetá, que foi bem no Paraguai, vai entrar no lugar do Firmino. E eu deixei por último a terceira alteração, que é o Renan Lodge no lugar do Alexandro, na lateral esquerda, porque esse é o ponto que me parece mais interessante na armação da seleção brasileira. Ora bolas. Naturalmente, a Venezuela já jogaria recuada contra o Brasil. Ok, futebol venezuelano
nos últimos tempos tem mostrado evolução, tudo isso, já não é aquele saco de pancadas da América do Sul, ok. E aí vem o ponto de destacar todo esse drama de Covid que afetou a delegação venezuelana, vem combalido. 13 jogadores com problemas, 15 chamados, enfim, tá todo desmontado ali, todo desarrumado, um ambiente ruim. E o que resta a Venezuela numa partida como essa? Defesa de handball. Todo mundo na frente da área ali, e se conseguir não sofrer gols e levar um empatezinho, um ponto para a tabela de classificação, espetacular. Ou até perder de pouco. Então, num cenário como esse, em que você sabe que você vai ter todo o time adversário no campo de defesa, aliás, não é nem no campo de defesa, é da intermediária defensiva para trás, né? Protegendo a área ali, basicamente. O Renan Lodge tem uma característica mais adequada, ele parte mais para cima, é um cara que tem uma presença de ataque melhor, mais habilidoso, velocidade, toque rápido de bola, pode fazer uma parceria bacana pelo lado esquerdo ali, eventualmente quando o Neymar cair por aquele setor, enquanto o Alexandro, claro, o jogador de seleção brasileira, se precisar que chegue ali na frente, ele chega e tal, mas ele tem mais uma característica de recompor meio campo, de marcar, de acompanhar atacante. Ele é mais eficiente quando defende. O Renan já sai um pouquinho mais, embora jogadores desse nível a gente sabe que fazem todas as funções. Diante do contexto do jogo, a presença do Renan me parece que ajuda a seleção. E eu deixei por último para trocar uma ideia com vocês, e aqui é mais um relato, não tem nada de notícia, nada disso. O que aconteceu com o jogador dinamarquês, o Eriksen. Passou mal durante a partida, caiu, teve atendimento dentro do campo. Enfim, durante a minha carreira eu tive a oportunidade de acompanhar de perto 2 episódios de jogadores que passaram por esse drama de ter um problema ali em campo, cair. E, infelizmente, minha experiência não foi legal. Foram 2 mortes. Então, a primeira foi em 2003, na Copa das Confederações. Eu estava na França pelo jornal Estado de São Paulo. E é impressionante, lá no último dia, teve o jogo lá, Camarões e Colômbia, e o Marc Foy, de Camarões, simplesmente morreu em campo, né? Passou mal ali, teve uma parada cardíaca, muitas vezes é arritmia, e morreu. Então, imagina a correria, o drama, a tristeza, né? Isso foi em 2003. No ano seguinte, 2004, houve o caso do Serginho, do São Caetano, que infelizmente também não conseguiu sobreviver. Então, quando a gente vê o Eriksen ou qualquer jogador passando por isso, as lembranças são muito dolorosas. Felizmente, o Eriksen conseguiu se recuperar, até as últimas notícias que a gente tem no hospital já estabilizaram o quadro dele. Mas o que me chamou a atenção nesse caso, e a razão de eu trazer esse tema para trocar uma ideia com vocês, é que, poxa vida, a gente não acostumou com a ambulância no estádio entrando pelo gramado ali rapidamente, exatamente para evitar que o atleta fique muito tempo esperando ali, especialmente quando tem um problema cardíaco, onde cada minuto que você consegue acelerar, você aumenta a chance de sobrevivência do jogador. E o atleta ficar ali 15 minutos sendo atendido em campo, sem o apoio da ambulância, claro, uma equipe médica ali, mas rapidamente sendo retirado dali, encaminhado para o hospital, entendeu? Nesse ponto, acho que o mundo precisa olhar um pouquinho mais para o Brasil, que eu acho que a gente conseguiu um protocolo bem interessante. Eu não imagino hoje no futebol brasileiro, claro, não são todos os estádios, eu estou falando de campeonato de Série A, Copa do Brasil e tal, que um jogador fique 15 minutos caído em campo sem o atendimento de uma ambulância, sem ser levado rapidamente para o hospital. Então, FIFA, UEFA, vamos prestar atenção um pouquinho nisso. Isso, são certos cuidados, certos protocolos que podem representar você salvar a vida de uma pessoa. Bom, pessoal, agradecer vocês pela companhia em mais um vídeo, aquele recadinho básico, se você curte esse conteúdo esportivo mais voltado para o futebol, mas não só futebol, deixa um like pra gente, se inscreve aqui no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, família, grupo de WhatsApp, aquela história toda e principalmente deixa o seu comentário, o que vocês pensam, as reflexões que vocês fazem, as opiniões que vocês têm sobre os assuntos que a gente discutiu aqui, sobre outros assuntos, enfim, participem da elaboração do conteúdo do canal, porque ele é todo pensado e voltado para vocês, ok? Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.